Fernando. O meu trabalho é sobre o modelo atômico de Dalton. Eu sou da Unifesp, do PIBID de Química. Bem, o trabalho está escrito em conjunto com os colegas Chu e Cristiane. Eu vou falar um pouco do contexto do PIBID da Unifesp. Bem, eu sou pertencente ao grupo de Diadema e o PIBID ele foi instalado recentemente na Unifesp. No caso da Unifesp Diadema, nós temos uma licenciatura em Ciências e esse curso ele permite habilitações em Física, Biologia, Química e Matemática. E por isso o nosso PIBID é subdividido nessas áreas. No meu caso, o projeto da Química, ele possui um enfoque em Ciência, Tecnologia, Sociedade, Meio Ambiente e História da Ciência por ensino de Química. Além disso, o PIBID está há cerca de 3 anos lá na Unifesp e esse projeto já é um segundo edital. Houve um projeto anterior de Química e nessa época eu pertencia ao projeto de Física e agora eu pertenço a esse projeto de Química, projeto novo. Enfim, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele compreende uma proposta coletiva apresentada sob a supervisão da professora Juvenice e coordenação da professora doutora Simone Martorano. Essa proposta ela foi debatida e avaliada em conjunto nas reuniões do grupo. Esse aqui é o nosso grupo, parte do nosso grupo, é um grupo bem extenso, cerca de 14 alunos, se eu não me engano. Bem, a nossa proposta era abordar o modelo atômico de Dalton sob uma perspectiva histórica contextualizada e buscar apresentar questões que motivaram Dalton a elaborar esse modelo e qual era a concepção de mundo que ele tinha. A proposta histórica, então, foi tratada compreendendo 2 aulas dessa parte histórica e foi desenvolvida e aplicada em turmas de 1º e 2º anos do ensino médio da Escola Estadual Padre Anchieta, que é uma escola do município de Diadema, São Paulo. Bem, no início da nossa sequência, apesar do foco nessa ênfase histórica, nós optamos por um questionário procurando saber como os alunos entendiam química antes dessa abordagem histórica. E também antes dessa abordagem, além do questionário, nós realizamos uma atividade com uns modelinhos, uns invólucros com algum conteúdo dentro, tipo como se fosse um potinho lacrado com algum conteúdo ali dentro. E nós pedimos para o aluno descobrir o que tinha lá dentro sem abrir aquele invólucro. Na verdade, isso servia como uma espécie de analogia do que é um pouco do trabalho científico. Por exemplo, nós não temos a questão do átomo mesmo. Ninguém vê o átomo, nós temos evidências indiretas do que seria o átomo. E aí eles estão a partir disso. Então o aluno teria esse mesmo desafio. Ele não está vendo o que está lá dentro do pote, mas ele tem que descobrir o que está lá por meio de questões indiretas. Por exemplo, pelo som, pela forma como ele percebe a vibração dentro do pote, coisas do gênero. E depois era pedido para que eles anotassem essas deduções, para que eles descrevessem o que eles achavam que estava ali dentro e eles justificassem o porquê que eles tinham essa opinião. E essa atividade, ao decorrer da sequência, foi sendo relembrada. Vocês lembram que era aquela atividade? Tipo, Dalton fez algo parecido, algo mais ou menos nessa linha. Aqui são imagens da aplicação, esses aqui são os invólucros lacrados que era entregado aos alunos. E foi uma atividade interessante, os alunos se envolveram bastante. Agora, para a sequência do Dalton especificamente, bem, a gente trouxe um pouco da biografia do Dalton, que ele nasceu em Gloucester, Inglaterra. Ele vinha de uma família de protestantes e pertencia à Sociedade dos Amigos, que era mais conhecida como Quaker. Isso aqui foi um dos fatos que mais interessou os alunos quando nós fizemos essa correlação entre a veia Quaker e esse grupo que era protestante, que era a Sociedade dos Amigos. Com 12 anos de idade ele começa a dar aula, substituindo um professor dele, e ele demonstra muito interesse por filosofia natural e meteorologia. Uma coisa interessante quando a gente fala de história da ciência é que eu não vou saber especificar a data, mas eu diria que antes do século XIX, do fim do século XIX, se eu não me engano, você não tem cientista, você tem filósofos naturais. Então é uma forma de pensar um pouco diferente da ciência atual. Por isso, quando nós vamos apresentar essas propostas históricas, nós damos ênfase a utilizar o termo que era usado na época, que era filósofo natural. Então, Dalton não é exatamente um cientista, ele é um filósofo natural como muitos dos pensadores da época dele.
e ele tinha interesse por filosofia natural e meteorologia. E essa parte de interesse em meteorologia é muito importante para essa questão da teoria atômica dele. Ele viveu durante o começo da primeira Revolução Industrial, morreu em Manchester em 1844, morreu por um AVC, depois de uma sequência de AVCs, como vocês podem ver aqui. E uma coisa interessante sobre o Dalton, que é muito visto em biologia, mas é difícil a gente ver no ensino fazer essa ponte, é que Dalton sofria de daltonismo. Inclusive, daltonismo tem esse nome em homenagem a ele, porque ele é conhecido como uma das primeiras pessoas a descrever essa doença. E quase nunca se faz essa ponte entre o Dalton da biologia e o Dalton da química. Foi uma das coisas que nós enfatizamos. Agora, o que motivava o Dalton? Né? Ele elabora uma teoria atômica que é muito conhecida e quase sempre passada rapidamente nas escolas, mas o que motivou ele a desenvolver esses modelos? Bem, ele se interessava, como eu disse, por meteorologia, mais especificamente fenômenos atmosféricos. E isso levou ele a estudar o Newton e o Robert Boyle. E a grande questão do tempo dele, que é assim, a questão em voga, a grande pergunta do tempo dele era sobre a natureza da atmosfera. Eles pensam em fluidos gasosos nessa época, e vem a pergunta: os fluidos gasosos que compõem a atmosfera, eles estão ligados quimicamente ou apenas misturados? E aí, por exemplo, a partir do pressuposto que a atmosfera então se constitui de gases misturados e não de gases ligados quimicamente, surgiu outra pergunta para ele, que era: por que os gases não estão separados em camadas de acordo com suas densidades? Essa era uma pergunta-chave para o Dalton, que ele buscava explicar. Sobre as influências dele, ele se baseia no Newton, e Newton acredita que a matéria era corpuscular, ou seja, formada por partículas. E assim, baseado nessa ideia corpuscularista do Newton, ele ainda retoma o pensamento dos gregos atomistas, né? Que o surgimento do pensamento atomista, ou seja, o mundo constituído a partir de partículas indivisíveis, surge com os filósofos gregos, e na época do Dalton é retomado esse tipo de pensamento, a partir do Boyle, por exemplo, e com esse pensamento ele retoma essa ideia da partícula invisível, né, do grego não, tomo, divisível. E com isso, com base nesse tipo com esse pressuposto básico, então assim, ele tem esse problema. Por que a atmosfera, se a atmosfera é composta por gases misturados e não ligados quimicamente, por que a atmosfera não está dividida em camadas de densidade? E a partir da ideia corpuscularista e as ideias atomistas que ele tinha de base, ele cria uma teoria atômica com os seguintes pressupostos. O primeiro pressuposto deles é: toda a matéria é feita de átomos. Esses corpos, indivisíveis e indestrutíveis, constituem as partículas finais da química. Se lembrarmos do atomismo grego, ele está retomando basicamente a concepção do átomo como o indivisível e indestrutível no seu sentido mais lato. É uma concepção de átomo diferente da que vai ter o Bohr ou o Rutherford posteriormente. Além disso, ele diz: todos os átomos do lado do elemento são idênticos, não só quanto à massa, mas também quanto a outras propriedades. Átomos de elementos diferentes têm massas diferentes e propriedades diferentes. Então aqui ele já está separando os átomos em categorias diferentes. Por exemplo, segundo a concepção do Dalton, aqui temos um modelo de como seria, por exemplo, o átomo de hidrogênio, e vocês podem ver como ele seria diferente do átomo de oxigênio e do átomo de bromo. Então ele separa esses átomos em categorias bem distintas. E ele concebe esses átomos, aquele famoso exemplo que a gente dá da bola de bilhar, né? É um átomo sólido, indestrutível e indivisível, ou seja, ele não tem nada dentro dele, ele é só uma esfera sólida. Os compostos, então, para eles, se formam pela combinação de duas ou mais espécies diferentes de átomos. Os átomos se combinam na razão de números inteiros pequenos, por exemplo, um átomo de A, um átomo de B, dois átomos de A, um átomo de B. Então, ele concebe as diferentes combinações de átomos, diferentes substâncias, a partir de combinações mais simples. Ele sempre vai pela ideia do mais simples. Ele ainda diz que os átomos são as unidades das mudanças químicas, e uma reação química envolve apenas combinação, separação ou rearranjo de átomos. Mas os átomos não são criados, nem destruídos, nem divididos ou convertidos em outras espécies durante uma reação química. Então, para o Dalton, ele estabelece que um
um átomo de hidrogênio e assim por diante. Por fim, nós temos a lei de Dalton, que em uma mistura gasosa a pressão de cada componente é independente da pressão dos demais, e a pressão total é igual à soma das pressões parciais dos componentes. Ele deduz uma lei química que muitas vezes não é passada no ensino médio, você só vê falando do Dalton e logo ele mostra que ele é substituído por outras ideias, então ele não é nenhum enfoque, por assim dizer. Enfim, depois disso nós fizemos um experimento em que uma experiência com permanganato de potássio, onde se acresceu vinagre e depois água oxigenada. Então a mistura passa de violeta para uma cor transparente, e o intuito era que se relacionasse dois postulados do Dalton, que é o primeiro, o composto se forma pela combinação de duas ou mais espécies diferentes de átomos, e a dois, reação química envolve apenas combinação, separação e rearranjo de átomos, mas os átomos não são criados entre líquidos ou convertidos em outras espécies. Aqui temos uma imagem do experimento. E por fim, com base nesse experimento, nós fazemos um questionário a eles, pedindo para que eles tentem correlacionar aquele experimento que eles viram com o que eles viram com as ideias de modelo, tratadas desde o começo, com aqueles modelinhos, e com a teoria de Dalton que nós apresentamos a eles. Por fim, os desdobramentos e considerações finais. Bem, os questionários em si, eles ainda estão em fase de tabelação e análise, mas a gente já tem algumas percepções preliminares dos dados e da experiência em sala de aula que podem ser destacadas. Primeiro, nós notamos que os alunos possuem dificuldades em interpretar as perguntas e até mesmo em respondê-las. Então, quando as respostas deles, fica difícil saber o que eles realmente interpretaram e o que eles estão passando para o papel. Há uma certa distância entre aquilo que entre a linguagem falada e a linguagem escrita. A gente nota isso, porque durante a sala de aula nós fazemos perguntas para eles e eles respondem de um modo e quando vai passar para o papel respondem de outro. Além disso, nós notamos que concepções prévias prevalecem em detrimento das concepções oferecidas. Então a gente sempre tem um conflito entre aquilo que o aluno já sabe e aquilo que a gente está trazendo de novo. Especialmente porque quando a gente está tratando de história e filosofia da ciência, especialmente sobre essa nova perspectiva, nós estamos entrando muitas vezes em conflito com coisas de ciência e de história que eles já viram anteriormente. Então, na hora de responder esses questionários, as concepções prévias aqui aparecem. Então, em vez do conteúdo novo que nós trouxemos, muitas vezes a gente vê eles retomando ideias anteriores de modelo atômico, ideias anteriores de história. Além disso, nós tivemos limitação de tempo, e isso impediu um aprofundamento maior dessa questão do Dalton, como o termo requeriria. Então, assim, essa questão do tempo, como vocês vão perceber, devem ter percebido, a questão histórica ela é densa. E mesmo assim nós optamos por aplicá-la, mas ela é densa, então, além de todo esse problema, da dificuldade de leitura, dessa concepção prévia que prevalece, a gente ainda tinha um tempo pequeno para abordar essa questão, ano de copo e tudo mais, né, pessoal? E não deu para dar o aprofundamento que o tema merecia. Mas a gente está continuando com outros temas de história da ciência com eles. E por que eu falo isso? Porque não só nesse trabalho, mas com base em trabalhos anteriores, aplicações anteriores, etc., a gente percebe que trazer uma concepção de história e filosofia da ciência para a sala de aula é um processo lento. Não vai mudar de um dia para o outro a concepção do aluno sobre Dalton, sobre a Toemismo, etc., com esse novo olhar da historiografia. Essa ponte ela é lenta, é um processo longo para se criar. São algumas das percepções que nós temos com base nesse trabalho. E por fim, a minha bibliografia. E muito obrigado. Eu queria te perguntar, na tua experiência, o que você vivenciou, qual seria a reação dos alunos com o que você propôs a eles? O interesse, a vontade de aprender, se existiu da parte dos alunos um interesse grande na área de química, no conteúdo apresentado, na parte histórica. Nesse aspecto, o que vocês perceberam na pesquisa? Nós sentimos questões de interesse, sim, mas também percebemos que temos alguns obstáculos da cultura escolar. Sabe, como eu falei, essa questão, por exemplo, de interpretação de texto atrapalha, porque às vezes
acho que nesse caso, como não aplicamos texto, mas isso se percebe, assim, depois dessa sequência nós aplicamos uma outra sequência com um texto. E me recordo bem que com esse texto eles nem chegaram a ler direito o texto, porque a gente estava trazendo, a sequência nova era sobre o Arquimedes, por exemplo. E nessa sequência do Arquimedes, como eles já ouviram a história do Arquimedes, eles se mantiveram com a história que eles já conheciam, e não com a alternativa histórica que nós estávamos trazendo. Além de questões de interpretação de texto, nós trazemos uma pergunta para ele, o aluno não responde aquela pergunta, ele vai para um outro caminho que não era o caminho da pergunta. Então nós notamos uma certa barreira por essa questão de interpretação de texto, há certos problemas de interesse, bagunça na sala também atrapalha, são turmas predominantemente de primeiro e segundo ano, então ainda está aquela fase de adaptação para o ensino médio, nós temos esse tipo de dificuldade. Mas assim, por exemplo, a gente nota também participação e interesse deles. Mas assim, não dá para mensurar com certeza se esse interesse está partindo da proposta ou do PIBID. Eu falo isso pelo quê? Já reparamos que essa escola ela já tem uma cultura com o PIBID, porque o PIBID está lá há 3 anos. Embora o PIBID que eu estou participando agora ainda não tenha completado o ano, o PIBID já está nessa escola há 3 anos em vários subprojetos. Eu acho que uns 4 subprojetos participam lá. Então, a gente já nota que quando eles sabem que vai ter aplicação do PIBID, não só do meu, mas de qualquer outro, eles já ficam preparados para uma coisa, diferente, já se predispõem para uma coisa diferente. Então a participação deles, pelo menos ao relato dos professores também, dos professores da escola, já é diferente do que como eles participam em sala de aula. Então ainda é difícil mensurar em que é a proposta, em que é a diferenciação do PIBID nesse momento, mas há interesse sim, principalmente aquela aplicação da experiência interessou bastante eles, a aplicação do modelo também chamou bastante atenção. Só que eu respondo essa pergunta? Sim, obrigada. O trabalho de vocês, qual foi o objetivo maior que vocês tiveram em relação a esse trabalho? Vocês elaboraram esse trabalho, foi aplicado na escola, e o resultado, o objetivo que vocês direcionaram para atingir, vocês conseguiram alcançar, vem conseguindo algo desse tipo? Como eu disse nas considerações finais, tivemos um tempo apertado para aplicar isso, especialmente porque teve Copa, teve um monte de questões lá do contexto escolar de São Paulo, lá que, por exemplo, eles chegaram, não nessa sequência em si, mas, por exemplo, no decorrer do ano eles chegaram a ter um mês praticamente sem ver a professora, sem ter aula de química, por causa de problemas no calendário. Então, assim, não tivemos um tempo para tratar o tema como ele merecia, e então não dá para dizer com precisão, pelo menos agora, que a gente conseguiu o objetivo. Porque o objetivo em si é o quê? Trazer uma nova abordagem histórica, uma nova visão histórica para eles, contribuir para a criticidade, contribuir para que eles possam entender melhor o conceito a partir de como esse conceito foi elaborado. Além de que, desmistificar o Dalton, né? Tirar o Dalton daquela coisa, daquela coisa meio assim, o Dalton foi importante por trazer algo de átomo, mas ele não sabia nada de átomo, então deixa ele pra lá. Sabe, trazer a ciência sobre um novo viés, esse viés em que os erros eles aparecem, em que as diferenças de pensamento elas aparecem, sem esse excesso de juízo de valor entre o átomo, o Dalton vale menos do que o Rutherford, etc. Esse era um dos objetivos que a gente tinha para essa proposta. Além de também dar uma introduzida na questão de densidade, que foi o mote do projeto posterior. Mas assim, nós acreditamos que isso aqui é uma espécie de semente. Nós começamos trabalhando com uma abordagem histórica diferente, mas aí eu falo até mesmo pela minha experiência, não do PIBID, mas por causa da minha IC, eu faço sim História da Ciência, então eu tenho me debruçado sobre esse tema há mais tempo, há cerca de uns 4 anos, sobre esse tema, e realmente assim, não se muda de um dia para o outro, como eu falei, é lento. Então vai ser preciso mais abordagens, retomadas de tema para talvez a gente consiga realmente alcançar o objetivo. Nós acreditamos que nós conseguimos sim chegar a um ponto, conseguimos sim avançar